Olá, eu sou Beatriz Bertoli, aluna do PET História Unifesp, e o nosso trabalho trata da transcrição e análise da lista de matrícula de tripulantes de navios da Marinha Mercante Portuguesa. Foram consultados documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, e as informações foram transcritas e inseridas em uma planilha. Por se tratar de um trabalho em andamento, ainda não é possível trazer conclusões detalhadas sobre o resultado da pesquisa e o potencial do material. O objetivo é alimentar uma base de dados para subsidiar estudos históricos sobre o mundo do trabalho marítimo. Nosso recorte são os anos de 1807 e 1808. Trazemos alguns pontos de interesse e colocamos algumas perguntas à documentação. Essas perguntas foram construídas no processo de transcrição dos manuscritos e durante as leituras de apoio. Assim, levantamos alguns pontos e encaminhamos algumas respostas. Sobre o estado civil desses homens, o que podemos dizer? O mar atraía mais homens casados, solteiros ou viúvos? Havia alguma diferença entre oficiais e trabalhadores braçais? Dados parciais nos fazem pensar que o mar atraía mais os homens solteiros e que estes estavam em maior número quando se tratava de trabalhadores braçais. Ou seja, é possível notar que existe sim uma diferença entre os trabalhadores braçais e os oficiais. Estes últimos em maior número quando casados. São quase 2 vezes mais oficiais casados do que trabalhadores braçais. Sobre os estrangeiros nas tripulações. Quantos eram e de onde vinham? O que isso pode nos dizer sobre a região de origem? Como um resultado parcial, a primeira percepção é que esses tripulantes são poucos, afinal, se considera estrangeiros aqueles que não são portugueses ou brasileiros. A maior porcentagem se concentra nos africanos. Contudo, é necessário levar em consideração a questão da escravidão e os motivos pelos quais estes tripulantes estavam nesses navios. Os demais são principalmente espanhóis e ocupam quase sempre o cargo de marinheiro. Encontramos ainda italianos, filipinos e asiáticos, mas em número ínfimo. Não encontramos estrangeiros que falem a língua inglesa, o que pode nos mostrar que os navios eram locais de língua latina e os estrangeiros podiam servir como uma espécie de intérprete. É possível acompanhar a viagem de algum desses indivíduos ao longo desses anos? Eles iam sempre juntos para os mesmos lugares? Trabalharam no mesmo navio? É possível pensar em uma especialização em uma rota ou se empregavam onde era possível? Até o momento, pode-se pensar que é um recorte bastante curto, esses 2 anos, para poder acompanhar as viagens de algum tripulante, levando em consideração o tempo que se investia nas viagens. Entretanto, aqueles que fizeram mais de uma viagem nesse tempo demonstraram em sua maioria um tipo de especialização em sua rota, visto que cerca de 70% dos tripulantes fez a mesma rota e cerca de 60% destes fizeram essa rota no mesmo navio. Levantamos, entre muitas outras, questões que permitem desenvolver diferentes temas, ainda que não necessariamente a apresentação vai responder a todas elas. Afinal, como já foi mencionado, este ainda é um trabalho em andamento. Contudo, podemos afirmar que nosso trabalho exemplifica a importância da tarefa de transcrever documentos manuscritos, de formar equipes para isso e construir bancos de dados para possíveis pesquisas a serem feitas de forma colaborativa. Nossa intenção, utilizando instrumentos da história social, é ir em busca dos homens comuns e do papel desempenhado por eles nos processos históricos. No caso, no bom andamento da navegação marítima de longa distância, tradicional local da construção de heróis e de nomes consagrados da historiografia. Espero, em nome dos integrantes do PET, que nos encontremos no Congresso para conversar mais sobre a questão das transcrições e da construção e recuperação dos processos históricos. Até lá!